exército de Deus. Uma boa noite a todos que nos ouvem. 5 de julho de 2020, Igreja Batista da Fé, Avenida Atlântica 3127, Interlagos, São Paulo, capital. Nós temos a alegria de glorificar a Deus, porque como cantamos o louvor inicial, nós somos soldados de Cristo, somos exército de Deus. E a vitória é certa, a vitória é garantida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículos 23 a 28. Gênesis 37, versos 23 a 28. A palavra diz assim: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De quem nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E o último verso diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Vamos orar. Mais uma vez temos
da tua parte, a tua misericórdia, a tua graça, para podermos então estar aqui falando das verdades do Senhor. E queremos colocar diante de Ti o viver que nos concedes, do jeito que somos, como estamos, mas na verdade, esta nossa maneira de ser, a condição em que nos encontramos, Tu és Deus poderoso, que operas tudo aquilo que em nós pode não estar como Tu queres. Como Pai, Tu nos ensinas, como Pai, Tu nos disciplinas. Pode não haver uma boa compreensão de certas coisas que nos acontecem, mas Tu sabes tudo. Queremos então, nesta noite, buscar o entendimento da palavra e que o Teu Espírito fará aquilo que o Senhor prometeu. Nos dará a compreensão deste saber a respeito de Ti, para podermos então não viver de um lado para o outro, buscando ensinamentos apenas para este tempo. Nós queremos o ensinamento que serve para nós hoje e vai continuar servindo até a eternidade, ou pela eternidade. Por isso nós podemos nos alegrar no Senhor, ter a Tua força, ter o Teu amor, ter o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Boa parte das pessoas que ouvem a mensagem de Cristo tem como um refrão de afirmação ou de crença que Jesus é o Salvador dos pecadores. E certamente, quando um pecador volta para Deus, arrependido de seus pecados, suplica o perdão, crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia nos ensina que aquilo que Cristo fez na cruz, o seu sangue derramado, a sua morte, justifica o pecador. E a adoção de filho de Deus é conclusiva por isso. Não por um merecimento, porque nós não merecemos nada. No entanto, esse primeiro passo, esse passo inicial de seguir a Cristo, à medida que avançamos, notamos que não há facilidades, há dificuldades, há um preço que nos é requerido. Lá em Lucas capítulo 9, verso 23, o Senhor Jesus Cristo desafiou aqueles que queriam segui-lo. A Bíblia diz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, cada dia, e siga-me. Ter um entendimento correto, um entendimento certo, de precisar esquecer, abandonar nossos próprios interesses, estar pronto para morrer cada dia, ou fazer morrer cada dia este nosso ser que está a caminho do aperfeiçoamento. E por que fazer isto? Por causa de Cristo. Seguir a Cristo custe o que custar.
Por essa razão, poucas pessoas se animam a seguir e permanecer até o fim, ou seja, ser fiel. Quando surgem as aflições, as pessoas se questionam: onde está Deus? Vacilam na fé. Nos corações surge a amargura. E quantos pensam: Deus me abandonou? Mas isto não é verdade. Deus sempre está com o salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que busca viver sinceramente diante dele e dos homens. Viver diante do Senhor soberano. Este Deus soberano permite, sim, aflições. E o propósito das aflições, o propósito das provações é nos amadurecer, é nos tornar como uma rocha inabaláveis na fé em Deus. As enfermidades que atingem o ser humano vão tanto do aspecto físico, doenças físicas, mas há também situações de desnorteio do coração, da alma, do pensamento, dos sentimentos. Daí a razão pela qual buscam ajuda ou no aconselhamento pastoral, outros entendem que buscam lá uma psicoterapia e tantas outras maneiras de autoajuda. Não vamos negar a ajuda nessas áreas profissionais, mas elas têm limitações por causa da cosmovisão de mundo. Aí poderíamos inserir das filosofias, psicologias ou tantas outras ciências que buscam compreender o coração humano. A palavra do Senhor mostra que temos algo a aprender seguindo a Cristo, que é viver uma vida piedosa. Nós temos aqui na nossa leitura desta noite, melhor dizendo, Gênesis 37, 23 a 28. José, o filho do patriarca Jacó, e observando a experiência, a vivência de José, para o tema que colocamos nesta noite, andar com Deus significa enfrentar dificuldades. E o que notamos na vida de José o primeiro aspecto aqui é que a sua condição humana o levou ao sofrimento. Qual é a condição humana? No livro de Romanos explica, desde a queda do pecado de Adão e Eva, tanto eles quanto os descendentes teriam fraquezas, debilidades, tanto físicas quanto espirituais. E é por esse motivo que toda a raça humana sofre as consequências do pecado, doenças físicas, morte, perturbações mentais e todo tipo de aflições e sofrimentos. Se Gálatas 5, 19 a 21, que observamos na parte da manhã, traz o desenho das escolhas humanas e das consequências. Para cada escolha inadequada, há consequências a serem enfrentadas. No caso de José, a vida dos irmãos de José, aqueles irmãos tiveram inveja de José em seus corações.
E por causa disso, eles desejavam o pior para José. O mundo não mudou. Todos os dias, a grande mídia, seja os jornais escritos, televisivos, hoje temos essas mídias sociais, quantas notícias tristes de escolhas destrutivas, de escolhas que apenas levam as pessoas ou a matar a si mesmos, ou a matar ao seu próximo, seja ele familiar ou não. A geração do século 21 vai de mal a pior. Todos os dias ouvimos notícias de crimes passionais, perversidade. Que situação enfrentou José? Ser vendido para negociantes ismaelitas, que o levaram para longe, para o Egito. O venderam como escravo para Potifar, um oficial do rei do Egito, Faraó. Nas mãos de Potifar, ele teve bastante sofrimento. Desde a calúnia da mulher de Potifar, que o acusou de assédio sexual, mas ele não havia feito nada disso. E por essa acusação falsa ele ficou preso por 3 anos. Mas o que nos chama a atenção é que José não se desesperou, não deixou que a tristeza o consumisse. Muito pelo contrário, ele confiou em Deus. Ele não ficou amargurado, não ficou pensando que Deus o abandonou. A sociedade humana, o mundo humano sem Deus, a raça humana continua sofrendo. Eu e você que um dia dissemos para Jesus, nós também continuamos tendo aflições a enfrentar. Qual é a diferença? A diferença é que não enfrentamos, que nos advêm, as circunstâncias que nos atingem, sozinhos. Nós temos Jesus. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso implica em dizer que o propósito de Deus é moldar o nosso ser, para que avancemos confiando nele, independente do que possa nos acontecer. Então, se a condição humana leva ao sofrimento, há um segundo aspecto que nos chama a atenção na vida de José. Sua confiança em Deus o ajudou a superar o sofrimento. Gênesis capítulo 39 tem toda uma descrição de José na casa de Potifar, um oficial de Faraó. Enfrentou diferentes tipos de humilhações. E mesmo tendo a sedução da mulher de Potifar, ele se manteve firme no seu testemunho de vida, confiando em Deus. Podemos dizer que conservar a vida em santidade para José, ele pagou um alto preço, porque a mulher de Potifar o acusou com falsas acusações. Podemos dizer que a mulher de Potifar se vingou, dizendo que José é que a havia tentado violentar. Potifar então o colocou na prisão. Se você olhar na sua Bíblia, Gênesis 39,
à medida que você vai lendo, sublinhe na sua Bíblia todas as vezes que aparece a afirmação: Deus era com José. Verso 2, verso 21, verso 23. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A fé de José era firme, ele acreditou no Deus que se relacionava com ele e decidiu viver com um exemplo que impactou o mundo que o cercava. Hebreus 12:14 norteia o mesmo desafio de José hoje para aquele que é seguidor de Cristo ou aquela que é seguidor de Cristo. Não importa a sua idade, sua condição social, a cor da sua pele. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Conscientizar-se que Deus está conosco, se somos salvos por Cristo. Conscientizar-se que mesmo enfrentando dificuldades essas que trazem reações diferentes para cada um. Há alguns que uma pequena fagulha de aflição já o tira do sério. Outros suportam um pouco mais. Então ficar numa pilha de nervos, não dormir, ficar amargurado, não é a solução. Porque esse tipo de reação traz doenças ou perturbações emocionais. A pessoa fica com tique nervoso, canseira, dor de cabeça, dor no peito, artrites, úlceras. E por que razão isso se alastra? Porque muitos esquecem as promessas de Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Promessa maravilhosa, que vai de encontro às palavras finais lá de Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O terceiro aspecto da vida de José, seu caráter o tornou um homem de Deus. Mesmo no meio de dificuldades, José permaneceu irrepreensível, semelhante ao exemplo de Cristo. Podemos dizer que José era um tipo de Cristo, amado por seu pai, mas odiado por seus irmãos, vendido por algumas moedas de prata, sofreu provações, tentações, mas permaneceu sem pecar. Foi acusado falsamente, mas não se vingou, perdoou a todos. O mesmo que aconteceu com Jesus. José era senhor de si mesmo devido à sua vida espiritual. A capacitação que Deus lhe deu de subjugar suas paixões, suas vontades. O que ele tinha de diferencial? Sem dúvida, o Espírito de Deus era com ele. E o Espírito de Deus é também conosco. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5,
versículo 22. A palavra do Senhor diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz o verso 23, na última linha. Olhando para a experiência de José, quando ele foi lançado na prisão, ele não se abateu, ele não enfraqueceu a sua fé em Deus, mesmo num condicional dessa prisão, que certamente não era nada fácil. Ele pôde ajudar a outros prisioneiros. E finalmente, quando ele foi restaurado da prisão e colocado como governador do Egito, ele foi um ótimo administrador. Deus tem te abençoado, Deus tem te dado coisas para administrar. Como é que você tem sido? Tem sido como José? Ah, sem dúvida, pessoas de má índole. Pessoas que têm ainda em seus corações um caráter nada adequado. Ao redor de José havia pessoas assim, mas ele se manteve firmado. Gênesis 50, 20. Um momento de reencontro de José com aqueles que o venderam, com aqueles que jogaram dentro da cisterna. Gálatas 50, 20 mostra uma atitude de amadurecimento, de perdão da parte de José para com seus irmãos. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que motivou José a agir dessa maneira? Nós podemos aprender com ele que ele deixou que Deus trabalhasse o seu viver através de aflições, para, no comparativo do profeta, Deus como oleiro, trabalhar todo aquele que um dia se rendeu aos pés de Cristo, num comparativo de um vaso que, se necessário, será quebrado. Quantas vezes Deus entender que é preciso para exatamente formar o nosso caráter, um caráter onde sejamos homens e mulheres, crianças e adolescentes, jovens de Deus. O grande problema do cristão é não entender a vontade de Deus, que opera em nosso viver, para que nós, à medida que avançamos, tenhamos o alvo, a meta, de ser semelhante a Jesus Cristo. E embora enfrentemos dificuldades tão diferentes, se a gente pedisse para que cada um de vocês escrevesse numa folha de papel as aflições que enfrenta, as dificuldades que enfrenta. Mas se você é seguidor de Cristo, precisa se lembrar de 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós nenhuma provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Podemos então finalizar para essa temática. Andar com Deus significa enfrentar dificuldades. Foi o que aconteceu com José. E nos tomarmos o conhecimento, tomarmos a ciência, que poucos cristãos entendem o que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é fácil. Nunca foi fácil. E nunca será fácil. E por essa razão, há aqueles que se perturbam na sua confiança em Deus.
Mas o Senhor, segundo a soberania, permite que passemos por dificuldades para moldar o nosso viver, assim como o fez com José. E nós vimos então nesta noite 3 vertentes de aprendizado pela palavra, olhando para a vida de José. Sua condição humana o levou ao sofrimento. Significa que José, como qualquer ser humano, viu tudo aquilo que o atingia, física, emocional e espiritualmente. Mas ele confiou em Deus. Lá em a palavra do Senhor nos ensina o que Deus quer de cada um de nós, que nós vivamos uma vida piedosa, sofrendo as aflições que Jesus sofreu, aprendendo com cada circunstancial. E o último aspecto que nós podemos observar nesta noite, na vida de José, o seu caráter o tornou um homem de Deus. José, no meio de tantas dificuldades, permaneceu irrepreensível. Por essa razão, muitos afirmam que José era um tipo de Cristo, amado por seu pai, mas odiado e vendido por algumas moedas de prata. Sofreu grandes provações, tentações, assim como o Senhor Jesus Cristo. E semelhante a Cristo, José permaneceu sem pecar. Sofreu acusações falsas. Quando chegou a um alto posto no governo do Egito, não se vingou, perdoou a todos. José era senhor de si mesmo, devido à sua espiritualidade. Ele pôde subjugar todos os seus desejos, todas as suas vontades, todas as suas paixões, porque tinha o fruto do Espírito. Você conhece o fruto do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o verso 24, ele exatamente explica como é que nós somos mais que vencedores, semelhantemente a José, que viveu antes da vinda de Cristo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Então José, mesmo quando lançado na prisão, com falsas acusações, ele não se enfraqueceu. Teve forças para ajudar a outros prisioneiros. E quando finalmente, observando o livro de Gênesis, ele foi restaurado da prisão e colocado como governador do Egito, administrou de uma maneira inigualável
Havia sim pessoas maldosas ao seu redor. Mas de tudo que lhe aconteceu, mesmo dos familiares, depois daqueles que o acolheram no Egito, não fizeram com que ele mudasse seu caráter, não fizeram com que ele se tornasse orgulhoso ou mesmo vingativo. No Gênesis capítulo 50, verso 20, mostra a atitude exemplar de José para com os seus irmãos. Havia fome naquelas terras, mas havia comida no Egito pela administração de José. E quando seus irmãos foram comprar trigo, ele os tratou amorosamente. Chorou, se emocionou. A Bíblia diz em Gênesis 50, 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O agir de Deus é soberano, o agir de Deus é de poder, o agir de Deus tem propósito. Por que ele agiu assim? Porque deixou que Deus trabalhasse o seu viver através de aflições, através de vitórias, para formar o seu caráter e torná-lo como um homem de Deus. Você também, olhando para Cristo, olhando para os ensinamentos bíblicos, pode ser um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, alguém já de idade, de Deus, firmado nele. O grande problema é que boa parte daqueles que se dispõem a seguir a Cristo não compreendem a vontade soberana de Deus, a forma como ele opera, através do sofrimento, através de outros circunstanciais. Nosso grande consolo, como seguidores de Cristo, é a promessa dele em 1 Coríntios 10, 13, que talvez você diga, pastor, eu já li esse texto, eu já sei esse texto. Mas o que adianta ler e saber sem viver? Precisamos viver os ensinamentos bíblicos. E aí diz então, Deus nunca permitirá o sofrimento além das nossas forças. O texto bíblico diz, não veio sobre vós nenhuma provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Nós podemos então aqui fazer uma conclusão nessa observação de uma faceta ou de algumas facetas da vida de José, que andar com Deus efetivamente significa enfrentar dificuldades para os propósitos soberanos de Deus. Poucos cristãos entendem que seguir a Jesus nunca foi fácil. Quantos se perturbam em sua fé em Deus? Mas Deus é Senhor, Deus é soberano e Ele sabe o porquê e o para quê de cada situação que enfrentamos. Grave isso em sua mente e em seu coração. Deus quer moldar nosso caráter, como moldou o caráter de José. Então nós vimos aí 3 olhares para a vida de José. Sua condição humana o levou ao sofrimento. Qualquer ser humano enfrenta isso. José era uma pessoa humana e enfrentou dificuldades, mas ele aceitou isto como sendo algo da vontade de Deus e teve tranquilidade, teve paz. Lá no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina
a respeito disso, né, desse aprendizado. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Perdão, falei o texto errado. É 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A segunda faceta da vida de José que nós vimos foi que a sua confiança em Deus o ajudou a superar os sofrimentos. José se conteve, não ficou uma pilha de nervos, nem ficou amargurado, nem ficou dizendo que Deus o abandonou. Ele enfrentou cada circunstancial com a convicção que Deus estava com ele. E assim como José, nós podemos também enfrentar sofrimentos, sabendo que Deus está conosco. Um versículo também bastante conhecido, mas que precisa ser vivido na prática, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. A palavra do Senhor ministra aos nossos corações e diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentados com as coisas que tens, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E é interessante que o versículo 6 nos conclama: se você é seguidor de Cristo, afirme dessa maneira. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembra do Salmo 27? Diz o mesmo. Então, que nós possamos ter confiança no Senhor como José teve e saber que Ele é conosco na superação de qualquer situação. E o terceiro aspecto da vida de José é que seu caráter o tornou um homem de Deus. Na prisão, alguém se lembrou dele para dar o entendimento do sonho de Faraó. E como ele o fez assim, porque Deus lhe deu o saber, Faraó o colocou como governador do Egito, com autoridade semelhante a Faraó. Podia fazer o que quisesse, mandar prender, mandar soltar, tomar providências. E estando nesse posto, ele poderia então se vingar de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas ele não agiu assim. Muito pelo contrário, ele ajudou a todos eles. Ajudou a seus irmãos, ajudou aqueles que estavam ao seu redor. Meu amado, minha amada, talvez você esteja passando por dificuldades complicadas. O que a Bíblia nos ensina: permaneça firme na sua fé. Se Deus protegeu a José e o ajudou a suportar todos aqueles sofrimentos, todas aquelas acusações, Deus também pode te ajudar, pode me ajudar. Mas o propósito dele, na verdade, é trabalhar o nosso caráter, para que sejamos homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, tendo como modelo Deus revelado em Cristo Jesus.
para um propósito maravilhoso. No louvor que nós cantamos, e Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu se autoglorificar, buscar sua própria satisfação, sem os referenciais, os valores de Cristo. E o grande desafio do seguidor de Cristo é viver com o propósito de glorificar o nome de Deus. Não importa se tudo está bem ou se está tudo atrapalhado. Ele é conosco. Amém? Vamos orar. Andar com Deus. Quando tudo vai bem ou quando tudo está errado. Depender de Deus. Num reconhecimento de que, por nossa humanidade decaída, nós sim vamos enfrentar aflições, mas o Senhor tem um objetivo. Assim como José, andar confiantemente nas tuas promessas, nas tuas verdades, confiantemente de que o Senhor é poderoso para operar o teu querer. O Senhor sempre está conosco. O Senhor quer trabalhar nossa maneira de ser. No comparativo dos textos que vimos, Gálatas capítulo 5. Por um lado, temos um conjunto de escolhas humanas, autodestrutivas ou destrutivas para outros. Mas também temos um conjunto de procedimentos, de atitudes, de comportamentos que abençoam vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver pelo fruto do Espírito, que honra e glorifica o Teu nome, dia a dia. Se ontem nada deu certo, por Tua paciência, o Senhor nos dá um novo dia. E esse novo dia nós possamos viver com amor, com alegria, paz, com longanimidade, com fidelidade, com paciência, com domínio próprio, porque o Senhor é conosco. Que possamos estudar a Tua palavra, ter momentos a sós contigo. E contigo somos mais que vencedores, no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito e a graça e a misericórdia de Cristo estejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Eu quero te convidar para estar conosco na live da terça-feira, 19h30. Um momento maravilhoso de evangelismo e oração online. Nós esperamos que em breve possamos estar fazendo isto presencialmente, se assim Deus nos permitir. Até mais. Obrigado, Senhor. Dobrar os joelhos diante dele, reconhecer a sua autoridade, que confiam no Senhor. Não dá sem Jesus.
Jesus não dá, não, não.